ler então a Escritura. 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 13. Eu amo a Escritura que está no 20, meu Deus, 19 e 20. Mas vamos ver hoje então. 1 João 5, 1 ao 13. 13 versículos. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite, para nos alimentar. A fé em Jesus e as suas consequências. É o subtítulo da palavra. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que vem por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é a sua palavra, Senhor. E como sempre, tudo que podemos fazer é ler, Senhor. Não entendemos nada, Senhor. Se tentarmos entender, estaremos tão longe desta verdade. Mas, Senhor, o Senhor nos prometeu o Espírito Santo, e este nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria na tua verdade. Então eu peço, Senhor, que esta palavra tenha cumprimento nesta noite, que aconteça em nós aqui, Senhor, e também que possamos nos alimentar de Ti. Usa esse Teu servo, essa pobre, velha carcaça humana, meu Deus, mas que seja o Teu poder, a Tua voz, a falar com o Teu povo. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Tremenda palavra lemos hoje. Amém. Eu vou já correr, porque meia hora passa ligeiro, uma hora então a gente, quando vê, já foi. Mas hoje eu não quero me estender. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Irmão, Jesus ser o Cristo, Cristo é uma palavra grega, a gente tem que tentar compreender as coisas. Cristo significa
o escolhido, significa o ungido, significa para o povo hebreu o Messias, o esperado, o aguardado, a vida perfeita. Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Porque você só vê isso se Deus nascer em você, se o Espírito de Deus entrar em você, porque senão você fica olhando para Jesus como se fosse como o Nikola Tesla, o Einstein, Alexandre o Grande, o Aquila, grande guerreiro, né? O Aquila Aquiles, grande guerreiro, as lindas histórias dos gregos e troianos, os atenienses. Aí você vai vendo como se fosse apenas uma história, esse Jesus, um Jesus histórico, um judeuzinho que nasceu lá. Mas veja bem, ele nasceu lá, porque aquele era o povo que Deus sempre tratou com eles. Deus nunca tratou com agentes, e agentes, os gentios do mundo, sempre tentaram abafar aquele povo. Toda vez, todo o reino, todo o grande reino, grande exército da época israelita tentou ir contra eles, tanto que agora em 67 eles pararam um pouco, mas não aceitam que eles fiquem no melhor lugar, aquele povinho de Israel, aquela tirinha de terra ali. Eles não aceitam que eles fiquem ali. E marcham contra eles. Em 67, marcharam, se não me falha a memória, são 7 nações ou 8 nações que marcharam contra eles. E a Organização das Nações Unidas, que foi feita lá na Segunda Guerra Mundial, que era para proteger os países de atrocidades, como a que aconteceu por parte dos alemães, fechou os olhos, ficaram bem quietinhos. O poder religioso também ficou bem quieto, não disseram nada. Quando aquelas nações todas se levantaram contra aquele Estado de Israel, alguma coisinha. É uma tirinha assim, ó, no mapa, o Estado de Israel. E eles com aquela enormidade de terra para lá e terra para cá, petróleo, mar. Mas eles querem aquele pedaço ali. Por quê? Não é um pedaço de terra em si. É porque Deus sempre se manifestou ali. Deus não trata com o povo gentil. Deus não tem nada com o povo gentil. Essa história de vamos salvar o Brasil, vamos salvar a África, vamos salvar isso, vamos salvar isso, não existe, irmão. Deus tem indivíduos em cada lugar. Porque a promessa a Abraão foram duas. A primeira, sai da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Abraão disse, não, nem filho tem. Pois é, pois tu vai ter teu filho, tua semente vai ser mais do que as areias da praia, do mar. Abraão saiu e cumpriu-se. Mas quando Abraão expressou agradecimento, fidelidade a Deus, confiança total, disposição de até pegar aquele único filho da velhice, ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu, pegar aquele único filho e sacrificar ele. Quando Abraão expressou isso, então Deus disse a ele, Abraão, em ti o que? Na ação dele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias são clãs, formam grupos, vilarejo, distrito, bairro, cidade, município, na nossa organização atual, município, né? Região, estado, Estados reunidos ou Estados Unidos, uma grande nação. Mas por que Deus disse família? Porque ele trata com indivíduos, família, um casal. Então, quando um homem ou uma mulher se unem, eles se tornam dois, uma só carne, e eles cumprem o que diz a palavra. Tudo o que dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Você está vendo? Então, quando o casal concorda, Deus apoia. Deus está obrigado. Deus, ele se obrigou. Ninguém obriga a Deus.
Ele mesmo se obrigou a cumprir o que um casal unido faz. Aí você diz, não, irmão Paulinho, será que é isso, irmão? Como será que é isso? Você não enxerga o mundo atual? O que eles estão investindo agora? Destruição da família. Eles querem destruir a família, porque se dois concordarem, é o homem e a mulher, cumplicidade, e se eles concordarem com a palavra, você está entendendo? Eles trazem a ação de Deus ali. Está vendo? Glória a Deus. Então, não é um Jesus histórico. Não. É um Jesus, um nascimento virginal. A Maria não teve nada a ver com aquilo ali. Nada. A Maria não sentiu nada para ter Jesus. Não sentiu nada, a não ser as dores do corpo dela se rasgando. Só isso que ela sentiu. Não teve participação, você sabe, para um israelita nascer, tinha que ter uma genealogia de um pai. E o Jeroboão gerou esse, e o Davi gerou Você está entendendo? Não houve isso. Quando vem a genealogia dos filhos de Deus, chega em José. Por que José? Porque do incremento, do acréscimo, José não era pai de Jesus. Embora fosse da tribo de Davi, que, meu Deus, isso é lindo, irmão. Da tribo de Davi, cuja avó também teve um ato de fé. Uma tal de Raabe, a prostituta, quando aqueles 12 espias chegaram lá, representando as 12 colunas, representando os 12 apóstolos. Quem é que traz Jesus ao mundo, irmão? Quem é que traz Jesus ao mundo? O testemunho de Jesus, quem é que traz? Os 12 discípulos. Ide por todo o mundo. Então, quando aqueles 12 chegaram e disseram que tudo vai cair, mas se tu confiar e colocar um paninho vermelho na tua janela, a tua casa não cai. Ora, coisa impossível, porque se a cidade, primeiro, os muros não, irmão, a história de Troia é uma história psicológica, é uma história grega. O grego inventava histórias, talvez tenha acontecido, talvez não, mas eles inventavam histórias. Onde é que estão os grandes pensadores na história da humanidade? Onde é que estão? Gregos, irmão. O Sigmund Freud, que era alemão, o grego. O outro, o Sócrates, né? Grego. Tudo grego. Por quê? Eram pensadores. Então eles explicam a língua, a fala, eles explicam a matemática, eles explicam a filosofia, eles explicam a religião, eles explicam a anatomia, o grego. Ele explica, então eles, com as suas histórias, eles explicam tudo. Então talvez tenha existido Troia, como talvez não. Mas é uma bela história, né? O inimigo, para adentrar, não tinha como entrar naqueles muros. Então qual era a única maneira de entrar? Fazendo-se de amigo. Como é que é a pior doença que surgiu no século XX, no início do século XX, ou final, no 80 e pouco, né? Quando morreu o Fred Mercury, o Rock Hudson e os famosos. Qual foi a pior doença? A SIDA, que para nós aqui é AIDS, né? O que ela faz? Ela entra no corpo e começa o corpo a reagir. O corpo reage à enfermidade, nosso corpo é preparado para enfermidades, tá? Só que esse vírus, ele não permanece como teu inimigo. Ele vai lá e bota a mesma roupa do soldado, o leucócito, ele vai lá e se veste de leucócito. Aí quando os leucócitos, vem procurar o corpo estranho e tirar do teu corpo, chega nele, não, isso aí é colega, está identificado. Está entendendo? E aí a pessoa começa a morrer e não sabe. Morre de qualquer coisa, menos de AIDS. Por quê? Porque a AIDS vai matando os órgãos, vai matando tudo, vai terminando com a pessoa. Meu Deus, você está entendendo? Aleluia! Então, a história grega já explicava isso que aconteceu agora, lá pela história de Troia, quando o cavalo de Troia foi dado como um presente, e eles, achando que eram amigos, guardaram e prepararam uma grande festa para o dia seguinte, ficaram felizes porque terminou a batalha, terminou a guerra, e amanhã, então, vamos comemorar. Foram tudo dormir, beberam, fizeram festa e pronto, temos paz. No meio da noite, começaram a sair de dentro daquele cavalo, os soldados, inclusive esse, Aquiles,
e mataram todas. Você está vendo? Amém? O que isso quer dizer? Aleluia. Mas, se você pegar um pouco mais para trás a história da humanidade, você vai ver que a única coisa real que houve foi a Jericó, Jericó, que tinha os muros tão largos que as pessoas moravam nos muros. Eles passavam com suas carroças por cima, tinha estrada por cima dos muros, de tão largos que eram. Então não havia canhão, não tinha inventado a pólvora ainda, não havia aquelas catapulta, né? Joga assim. Aquilo que jogava, aquelas pedras rochosas, não tinha. Por quê? Porque para carregar aquilo tinha que ter força motriz, né? Força motora para carregar aquilo. Tinha que ter um super elefante, mas o elefante era lá na África, então não tinha como levar no meio do nada, no meio do deserto, né? Para carregar aquelas pedras. Então não tinha como, ainda não existia. Então aqueles muros eram intransponíveis. E como é que aquela mulher acreditou naqueles 12 guris? Quando eles disseram para ela, vai cair isso aí, ó. Mas se tu botar um paninho aí, não cai. Que pano é esse? Do que é feito o pano? Vamos estudar, vamos imaginar. Do que é feito o pano? O pano é feito, ou ele é feito do algodão, ou ele é feito da lã, que é a coisa mais antiga, né? Pelo do bicho, né? É isso? Ou o sisal, e assim por diante. O nylon é agora no petróleo que inventaram essas coisas de nylon, depois do petróleo, do advento do petróleo. Então, que pano especial era esse que colocando na janela não ia cair a casa dela, o resto tudo ia cair, menos a casa dela. Primeiro, acreditar em 12 fora da lei, que eles eram fora da lei, eles estavam sendo procurados e ela tinha um coração bom. Você está entendendo? Que ela os guardou. Embora eles fossem fora da lei, eles eram inimigos dela. Eram inimigos, eles tinham ordem dada por Deus de toda aquela gente tinha que morrer. Eles eram inimigos dela. Mesmo assim, ela acreditou. Irmão, se nós não crermos nessa palavra com tudo que nós estamos vendo, a Raabe vai se levantar naquele dia e vai dizer, não senhor, eu criei. Eu criei, eu não vi nada e eu criei. Está vendo? Aleluia, que evangelho mentiroso eles estão vendendo para nós, né? Mas amém, amém. Então, ela creu. O que representava aqueles 12 moços? 12 apóstolos. O que eles traziam? A vida perfeita, o sangue. Você está entendendo? Então os sinais representavam a vida perfeita que viria. Teria que ter sangue derramado. E ela creu, ela acreditou e chamou o quanto ela pôde. Mas, irmão, vão acreditar em você quando você disser que crê num Deus que cuida da tua vida, mesmo que a economia esteja ruim, mesmo que a doença esteja matando, mesmo que você esteja enfermo, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que tudo seja improvável na tua vida, e você dizendo que vai dar certo, vão acreditar em você? Não, irmão. Não. Não. É exclusividade de quem o recebe. Está vendo? Por isso aqui nós vamos chegar aqui no ponto. Essa é a fé que vence o mundo. Vence o mundo. Amém? Então, aquela mulherzinha de má fama convidou todos que ela pôde. Está louca, mulher? Que isso? Está doida? Capaz. Isso aqui não existe o que derruba essas muralhas. Vem me dizer que vai cair. Aquela gentinha lá que nós estamos vendo lá longe, que nem perto chegam. Estão lá longe aquela gente. Não vi soldados entre eles. São um bando de maltrapilho. Não tem arma nenhuma, não tem coisa nenhuma. Como é que tu acha que vão passar essas muralhas aqui? Tu tá doida, mulher? Ei, para, tu é louca? Irmão. Mas eles deram 7 voltas, representando as 7 eras.
do Espírito de Deus sobre a terra, no meio do povo gentil. O sinal ao gentil é o número 7, são 7 tempos. E sinto muito em te dizer, estamos no último. Estamos no último. Ou o sangue se manifesta, ou você vira um bom religioso para morrer, para ficar. Então aquela mulherzinha de má fama, aquilo tudo acontece, cai aquilo tudo, e na genealogia dos filhos de Deus, o que eu falei? Tinha que ter homens que geravam outros, e o fulano gerou o ciclano, e o beltrano gerou, está entendendo? Mas Raabe entrou. Quem era Raabe? Uma ninguém, mas a Raabe veio até Jessé, e Jessé gerou Davi, e Davi, sobre Davi foi dito pelo profeta Isaías, do incremento, do acréscimo deste principado, é um filho. Isaías disse, um menino se nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome qual é? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse reino não terá fim. Era um filho de Davi, e o cego de Jericó gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não podia ouvir isto. Por quê? Porque ele ainda não veio como filho de Davi. Ele veio como filho do homem para servir. Filho de Davi é no reino eterno, que você está ouvindo a palavra para entrar lá. Por isso o ladrão ali sendo morto, olhou para ele e não viu um assassino igual a ele. O da esquerda viu um assassino igual a ele. Se tu é filho de Deus, desce aí, salva-te a nós também. Mas o outro disse, tu nem na hora da tua morte tu tem temor, homem? Esse aí não fez nada. E quando olha para ele, vê o quê? Um rei. Ele não viu um moribundo ali quase morto. Não, ele viu um rei e disse a ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rapaz, hoje mesmo tu vai estar comigo. Amém. Está vendo? A fé ultrapassa todas as barreiras. A fé é o amor de Deus. O amor supera tudo. Havendo amor, cessa a língua, cessa a profecia, cessa tudo. Cessa tudo. O que é o amor? O amor de Deus expressado, irmão, a palavra. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Então isso não é história, isto é realidade. E estamos vivendo essa realidade hoje. Porque você quer ver uma coisa? O Espírito que está no mundo, ele deixa você saber o que aconteceu ontem. Ele deixa você saber o que vai acontecer no futuro. Mas ele jamais permite você saber o que está acontecendo contigo agora. Está vendo? Todo mundo esperando que o anticristo vai vir. Oh meu Deus, oh Apocalipse, oh Senhor, tem misericórdia. E agora? E agora? O que está acontecendo agora? Estão preparando para a chegada desse anticristo. E quem é que está preparando? Os anticristos. Eles estão indo contra a palavra, contra Cristo. Amém? Mas vamos correr. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, para que você veja Jesus sendo o Cristo, você vai ter que ver Jesus não como história, mas Jesus palavra. Jesus, a manifestação de um poder além do nosso entendimento e compreensão. Você tem que ver Jesus assim. E por que o Cristo? Cristo é Espírito Santo. Está vendo? É a unção que viria. Amém? Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, você nasceu da água e do Espírito. Quem crer e for batizado será salvo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você nasceu de Deus agora. Você nasceu de Deus, então você sabe agora. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. É nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou,
também ama o que dele é nascido. Ou seja, você ama ao que gerou Jesus. Quem gerou Jesus? A palavra. E quando você ama aquele que é gerado por essa palavra, que é o teu irmão, você está vendo? Você, aleluia, 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 aleluia. Você então compreendeu a palavra agora. Não é ser da tua igreja, não é ser teu companheiro, não é concordar contigo, não. É aquele que recebe a palavra da forma dele. Tem uns correndo, outros caminhando, outros a recém aprendendo a dar passo, outros se arrastando e outros a recém tentando sentar. Está vendo? Mas todos são filhos de Deus. E você tem que amar eles da mesma maneira. Você não pode condenar nem fazer acepção. Não, senhor. Está vendo? Você tem que entender que eles estão recebendo a palavra e estão sendo aperfeiçoados, estão no processo. Amém? Glória a Deus. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus. Você ama a Deus, irmão? Foi o que Jesus disse. Como é que vocês fariseus? Vocês podem dizer que amam a Deus e não amam o teu semelhante? Como é que você pode dizer que ama a Deus? Ah, mas eu amo a Deus, irmão. Eu sou cristão, estou na igreja, faço tudo certinho. Ah, aquilo lá é um diabo. Não, nem vai, aquilo lá é um diabo. Nem conversa com lá, aquilo lá é um diabo. Como assim? Está vendo? Não, você não pode fazer isso, você tem que amá-lo. Amém? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, você recebeu a palavra, você vive essa palavra. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Todo mundo quer saber do amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Tem até a igreja, Deus é amor. Não, irmão, Deus não vai fazer isso. Deus é amor. Deus não lança ninguém no inferno. Deus é amor, é verdade. Deus não lança ninguém no inferno. É você que vai para lá. E sabe como? Perdoado ainda. Você vai para o inferno perdoado, porque ele já tirou o pecado do mundo. O mundo está indo para o abismo perdoado, por vontade própria. Vontade própria. Sabe por quê? Porque não recebem o sangue. A Raabe recebeu. Bota o paninho lá, Raabe. O que representava o paninho? O sangue do cordeiro. O que é o sangue do cordeiro? É clamar o sangue? Não. É você se alimentar da palavra. E então você terá o sangue dele, que é a vida dele correndo nas tuas veias. Está vendo? Isto é. Amém? E os seus mandamentos não são pesados. Irmão, mas sabe, eu fui numa igreja e aí disseram que eu tenho que fazer isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Me apresentaram um estatuto, mais de 100 coisas lá, itens para cumprir, para fazer. Irmão, é difícil até de gravar isso, quanto menos de vivenciar, de viver isso, irmão. Não dá. Eu prefiro viver a minha vida. Eu não vou estar preso no domingo à noite com essa gente, domingo de manhã, oração, não. Sábado eu tenho mais o que fazer. Vou pro futebol, vou com os amigos, beber uma cerveja, umas bebidas fortes, um churrasquinho. Não, o que eu quero? Esse negócio, essa gente boba aí, tudo enfiado dentro de uma igreja, num calorão lá. Não, senhor, eu tenho uma vida maravilhosa para viver. Tolo. A palavra diz: aquele que perder a sua vida, acha lá. Aí é que você encontra. Quando você entrega, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e ele fará o que deseja do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Você consegue fazer tudo? Eu não consigo. Eu não consigo. Tem vírus e bactérias no ar aí. Eu consigo me livrar? Não, mas aqui tem uma, vou sair. Aqui tem outra, vou passar para cá. Eu consigo fazer isso? Não, mas ele me livra de todas. Ele faz isso por mim. Você está entendendo? É isso que eu estou te falando, o evangelho da verdade, o verdadeiro evangelho.
Não o evangelho do Paulinho, não o evangelho. Não, é o verdadeiro. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem faz esses dogmas e credos? Quem faz esses preceitos? A Bíblia diz preceitos de homens, doutrinas de demônios, irmãos. Você pode ver, o sistema religioso é tanta doutrina que é boa coisa. É uma perfeição no papel, né? No papel, né? Só no papel. Porque na vida real não tem nada com ele. Não existe. É conversa. Nós somos humanos, falhamos e vamos falhar. Por isso João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, lembra que tem um advogado no céu. Qual é o advogado? O sangue do Cordeiro, que morreu lá na cruz por você. Aleluia, glória, glória ao Senhor da glória. Então, não são pesados, por isso ele disse: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu gosto daquele hino que fala sobre a graça, que diz assim: a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham pelo chão, porque você larga o fardo e vai viver uma vida com ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Está vendo? Aleluia, glória, glória, Deus. E o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí você pensa que está vivendo lá fora. Você não está vivendo lá fora. Você está sendo escravo. É isso. Você é um escravo e você acha que está livre. E a Bíblia diz assim, que o obreiro, ele tem que ser apto a ensinar. E ele tem que pregar até os que resistem, para ver se Deus concede arrependimento aos corações, a fim de que eles sejam livres das cadeias ou das prisões que estão alheios à sua vontade, ou seja, estão presos e nem sabem. Então, quando chega a palavra, se você receber, aí você é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa verdade te liberta, e você diz: meu Deus, o que é que eu estava vivendo? Que falsidade eu estava vivendo? Agora sim, agora eu vivo. E eu sou prova disso, irmão. Eu digo, eu acho que eu ganhei muito dinheiro profissionalmente. Eu preparei para isso. E ganhei um bom salário. E eu não vivi o que eu vivo hoje. Hoje eu tenho paz. Tenho paz. Paz em Jesus. A tia nem sabe. Ontem ela fez um almoço, diz ela Gracinha. Meu Deus. Uma janta. Diz ela Gracinha. Meu Deus. Irmão, você está na companhia do teu irmão. E comeu uma farofa lá. E ela fez uma farofa. Feijão novo. Um arroz novo. Um salsichão perfeito. Meu Deus. Uma salada. Sabe aquela salada que só em restaurante fino tem? Bem fininho, perfeito? Pois é. Mas quem somos nós, irmão? Pois é, Deus nos dá. E ela dizendo Gracinha. Imagina se fosse chique, então. Amém? Você está entendendo? A paz que você recebe. A paz. Você acorda pela manhã, você vê um dia. Mas sem Jesus, você acorda de ressaca. Você acorda carregado de preocupações. Você acorda em desespero. Você nem vê o dia passar. De tão desesperador. Aliás, você deseja que o dia passe para você dormir de novo. De tantos problemas que se apresentam. E você tenta resolver um daqui e outro dali. Agora, quando você tem Jesus, você se preocupa sim. Você se desespera, você corre, você se esforça. E aí você pensa, passou um, não consegui resolver. Quando você vê, aquilo vem parar na tua mão. Oh, Deus poderoso! Então tem como.
viver sem esse Deus. Tem um espírito aí no mundo enganando as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, irmão, tem uma farsa no mundo. Eu tenho que falar a verdade, você tem que saber onde está o inimigo. Porque se você é um guerreiro e você tem um inimigo que você não sabe onde ele está, como é que você vai ganhar contra ele? Você tem que saber onde ele está. E a farsa ou o engano que tem hoje no mundo é sobre fé. Tem até aquele F. Ah, você não tem noção, foi difícil para mim na escola fazer aquele F ali. Mas agora eu vejo em boneca, camiseta, até tatu. Fé, 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 fé em tudo que é lugar. Nem tem noção do que é fé. Se eles tivessem fé, estavam aqui ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Está vendo? Não tem nem noção do que é fé. Não, eu tenho fé que vai dar certo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Eu tenho fé que aquela situação vai virar a meu favor. Isso não é fé, isso é otimismo. Está vendo? Não, fé é ouvir a palavra. Porque a fé que vence o mundo, a nossa vitória, é ouvir a palavra. Aí você se alimenta de Deus. Você está blindado por Deus. Ele disse: estarei convosco, ó, na tua volta, e estarei em vós, dentro de você. Está vendo? Aí Deus cuida de ti, irmão. Não vai ter problema? Claro que vai ter. Jesus disse assim, ó: filhinhos, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, eu já venci para você. Eu já venci para você. É Deus dizendo que o mais tudo Ele fará. Está vendo? Tem aflições, tem lutas, sim, claro que tem. E as maiores lutas, por que Deus me dá essas maiores batalhas, maiores lutas? Porque você é um soldado de valor. Está vendo? Aleluia, glória a Deus. Então isto é fé. Para ter fé, para vencer o mundo, tem que estar ouvindo a palavra. Agora, se você não está ouvindo a palavra, como é que você tem fé? Não, você nem tem noção do que é fé. Amém? Aleluia. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmão, vencer o mundo, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ah, tá, entendi. É Deus lá no céu e Jesus aqui na terra. O filhinho que veio dizer: olha, vocês têm que olhar para o meu paizinho lá. É isso? Não, Senhor, irmão. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por ele foram feitas todas as coisas. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como você recebe Deus, irmão? Quando você recebe o seu enviado. Você está vendo? Aleluia. Agora o enviado de Deus fará o quê? Vai levar você para a palavra, Jesus. E Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Então esse Jesus, Filho de Deus, não é o Nazareno, uma pessoa. Esse Jesus, Filho de Deus, é a palavra, o princípio da criação, o unigênito do Pai. Você está vendo? É a palavra, Filho de Deus, a palavra, a primeira criação. O resto foi tudo criado por ele. Haja luz, haja separação entre a porção seca e as águas, haja separação entre a claridade e a parte escura, e foi chamado dia e noite. Está vendo? Tudo foi criado pela palavra. Quem é a palavra? Se fez carne e habitou entre nós. E a palavra diz: eu não vim no meu nome, eu vim em nome do meu Pai. Mas qual era o nome dele? Se chamava Jesus? Foi Maria? Foi José que deu esse nomezinho para ele? Não, foi o anjo Gabriel. Salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Fostes escolhida para cumprimento do profeta, do livro do profeta Isaías, da palavra. Tu foi escolhida. Eis-me aqui.
Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Pois é, Mariazinha, e o nome dele vai ser Jesus. Então quem deu o nome foi o anjo Gabriel. Não foi Maria nem José. Aí ele disse: outro virá em seu nome e vocês vão receber. Mas eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Você está entendendo, irmão? Amém? Aleluia. Então, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu vou para a igreja, eu venço o mundo. Eu tenho pensamento positivo, eu venço o mundo. Eu leio bastante a Bíblia, eu venço o mundo. Não, Senhor. Quem vence é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. E nós só somos filhos de Deus em Jesus. Se você estiver nessa palavra, Deus te reconhece. Se você estiver nessa palavra, Deus reconhece você. Você é conhecido do Pai. Se não, sabe o que Paulo disse? Eu vim, gentios, com uma palavra para vocês, para que haja aceitação de Deus da vossa adoração. Senão Deus nem adoração recebe. E agora, irmão, adoração uma mais linda que a outra, e jogo de luz, instrumento. Meu Deus, eu vi um violão que é 28, o Giovanni mandou uma foto lá, o violão 28 mil, 25 mil. Que isso? Pois é, eles têm. Bateria de 50 mil eles têm. Estúdio um mais lindo que o outro, com as gravações perfeitas. Eu fui aqui no interior, o Beto foi junto lá com nós, e o sapato do Metida Cantor, né? Metida Cantor, o sapato dele era feito à mão. Sabe aquele sapato que eles fazem no pé ali, assim, pro cara sob medida? Pois é, sapato artesanal, um preço fora do comum. Que isso, mano? Que evangelho é esse aí? Que evangelho é esse aí? Que evangelho é esse, irmão? Da onde tiraram isso? Vencer o mundo não significa você ter todas as benesses que há no mundo. Vencer o mundo significa você receber a palavra do Altíssimo. Por isso ele diz: quem creu em mim passou da morte para a vida. Irmão, eu vou dizer uma coisa agora para você. Você já está na eternidade. Quando você recebe essa palavra, e a trombeta vai tocar, e o meu nome vai chamar, e Jesus vai vir me buscar. Você não precisa esperar isso. Ele disse: estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco. Você não precisa esperar ele vir, ele está contigo, irmão. Como assim tem que esperar? Ele está contigo. Não vos deixarei órfão. Quem é que não deixa órfão? Só pai, irmão. Só pai não deixa órfão. Está vendo? Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Irmão, isso é um sinal. Água. Multidões. Água. Povos e línguas. Água. Vida. O salmista disse: eu quero ser uma planta plantada junto a ribeiro, uma árvore plantada junto a ribeiro, porque tem água, tem vida. A NASA está procurando água nos planetas, porque a hora que eles acharem água, tem vida lá, ou possibilidade de vida. Está vendo? Aleluia, aleluia. Então, água, vida, sangue, vida vivida. Você entendeu? Água, vida, sangue, vida vivida. Ou seja, você recebe a palavra, gera fé. Água. Agora, você age a palavra, é fé com obra. Sangue, vida vivida. Você está vivendo essa palavra. Está vendo? Amém? Aleluia. Esse é aquele que vem por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Irmão, aleluia, glória a Deus. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ô irmão, isso tudo passou, quase 2000 anos, Jesus veio, passou, tudo se deu. E agora, como nós estamos falando sobre isso ainda? Como nós estamos aprendendo sobre isso ainda? Por quê?
Porque o Espírito é a verdade, o Espírito está ensinando você. Quando aquele Espírito Santo vier, em meu nome vos ensinará todas as coisas, não havendo necessidade de que Paulinho nenhum se levante para ensinar. Está vendo? Que ninguém vos ensine. O Espírito é testemunha. E ele vai testificar de tudo que ele viu, ou seja, ele vai testificar de tudo que aconteceu, ele vai testificar de Jesus Cristo. Então o enviado de Deus, ele testifica de quem? De Jesus, a palavra. Ele leva você para a palavra, mas se eu começar a dizer, você tem que vir para a minha igreja, eu sou um anticristo, porque o enviado de Deus tem que enviar você para a palavra, e não para andar consigo. Irmão, não congregue comigo, eu congrego com Jesus Cristo, eu preciso estar nele, então esteja nele, este é o lugar seguro, amém? Porque 3 são os que testificam no céu, você entendeu? No céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são quantos? Por isso ele disse, ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Por isso ele pode dizer para o ladrão, hoje mesmo estará comigo. Está vendo? Ali estava o rei. Ali estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando João viu ele, caiu a seus pés como morto. João em espírito. E olhou para ele, aqueles olhos como tocha de fogo, cabelo como lã branca, e o seu rosto brilhava mais que o sol, quando na sua força resplandece. Seus pés como latão reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha. João caiu a seus pés como morto. E ele veio e colocou a sua destra sobre ele e disse, João, não temas. Sou eu que vivo e fui morto, e vivo para todos sempre. Quem é que morreu? Aleluia! E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Irmão, Deus salva você através de pregadores com vida vivida. Não são pregadores que estudam a Bíblia, não são pregadores de 10, 20, 30, 40 anos de organização religiosa, mas homens levantados, como está escrito em Efésios, e ele subiu ao céu, levou cativo e cativeiro, e deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, ou pastores e doutores. Está vendo? Aleluia! Água e o sangue. Lembrai-vos de vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha para a vida dele, ele prega essa palavra, vê se ele vive isso. Mas Satanás achou uma maneira de te enganar. Aí vem um pregador da Bahia pregar no Rio Grande do Sul, um do Rio Grande do Sul pregar na Bahia. Por quê? Porque ninguém sabe a vida da criatura. Porque se soubessem. Está vendo? Não tem pregador na Bahia? Não tem pregador aqui no Sul? Não tem pregador lá na África? Não tem? Está vendo? Será que Deus não levantou ninguém lá? É claro que tem. Deus tem os seus escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Então, água e sangue. E esses 3, o que esses 3? Eles são um, irmão. Esses 3 são um? Não, eles concordam em um. Quem é esse um? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo aponta a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ninguém. Quando esses grandes famosos aí da história do século XX, em 1900, qualquer coisa, quando eles disseram, como o John Lennon disse, nós somos mais famosos que Jesus Cristo, terminou o quarteto. Terminou os Beatles, terminou a Beatlemania, terminou o milagre daqueles 4 rapazes de Liverpool, terminou. Não envolve Deus na tua brincadeira. Está vendo? Deus não divide a sua glória com ninguém. Não faça isso. E tantos outros que tentaram se igualar,
Quem é o homem? O salmista no Salmo diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos. Dedos são os pregadores. É a palavra falada. Que é o homem para que te lembres dele. Eles chegaram lá em João. O sacerdote chegou no João. Nós temos pai Abraão. Eu vi lá na Tiane ontem. A gravura é tão lindo, o filme. Nós temos Abraão por pai. Aí o João, cheio do poder de Deus, a voz que clama no deserto, chegou e disse para ele: Deus pode dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Quem tu está pensando que é Deus? Que é um bobinho, guiado por homens, coordenado por homens? Não, ele tem sua própria vontade. Essa palavra que eu estou falando não é minha, essa palavra é que me tem, não sou eu o dono da palavra, a palavra é que me tem, é o contrário. Amém? Se eu não estivesse falando aqui, Deus teria outro. Aleluia! Mas ele falaria com você. Então esses três concordam em um. Amém? Se recebemos o testemunho dos homens, você está entendendo? Irmão, estou falando por revelação aqui. Eu não tinha prestado atenção na segunda parte. Então, água, homens. Sangue, a vida de Deus neles. Está vendo? Se recebemos o testemunho dos homens, qual o testemunho, irmão? Qual o testemunho? Qual o testemunho? Que eles têm Jesus Cristo e eles apontarão Jesus para você. Quem é que os apóstolos tinham que pregar? Jesus. Era para pregar Jesus. Quem foi que mandou fazer a igreja? Hein? Quem foi que mandou fazer a organização religiosa? Quem foi que mandou reunir o grupo? Esse grupo aqui é meu. Quem foi que mandou fazer isso? Onde está isso? Paulo disse a Timóteo: estabeleça presbítero. Sabe o que é presbítero? Não é um cargo na hierarquia religiosa. Presbítero é um trabalhador. Paulo disse: eu sou um presbítero. Paulo era um apóstolo, mas ele disse: eu sou um presbítero. Está vendo? Significa um trabalhador. Aí eles pegam essa palavra que Paulo disse a Timóteo: estabelece presbíteros nos lugares onde fores. Então, o que eles pensaram? Vamos estabelecer as nossas organizações religiosas. Como Deus tem uma carta às 7 igrejas da Ásia, eles pensaram: se tem 7 igrejas na Ásia, então eu posso ter a minha igreja. Mas, em contradição à palavra, porque a palavra disse, Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação de Deus ao homem. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, a revelação de Deus ao homem, eu edifico a minha igreja, os meus separados. Glória a Deus. Se tem uma igreja que eu quero estar, é nessa. A dele. A igreja dele, irmão. Mas Paulinho, você já tem a igreja? Não, não tem igreja. Eu não tenho igreja, irmão, não te confunda. Não confunda as coisas, eu não tenho igreja. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. Eu estou aqui hoje falando, eu posso estar amanhã em qualquer outro lugar. Não fará nenhuma diferença. Sabe onde é que é a catedral dele? O universo. Aleluia. E eu sou um instrumento dele em qualquer lugar. Sabe onde é que foi a maior pregação de Jesus? Você quer saber onde Jesus fez a maior pregação? Para as almas que estavam em prisão no abismo. Está vendo? Então não confunda as coisas, irmão. Não confunda as coisas. Aleluia. Aleluia. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, a palavra que ele mandou, o testemunho de Deus é maior. Se recebemos o testemunho dos homens, o homem falou, você ouviu, gerou fé. Agora o testemunho de Deus é maior. Qual é o testemunho de Deus? O Espírito Santo que entra em você pela aceitação da palavra. O testemunho dos homens é a pregação, você recebe, mas você age ou não. Agora o testemunho de Deus é o Espírito Santo, a vida que vem junto com aquela palavra, e você começa a viver aquilo no teu dia a dia. Amém? Porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho
Filho testificou. Quem é que testifica do Filho de Deus a palavra? O Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo a palavra. Aleluia, glória a Deus. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus trabalhando para o Filho. É isso que está explicando aqui. Deus trabalhando para o Filho. Escute bem. Quando os discípulos, os apóstolos saíram pregando a palavra, Deus cooperava com eles fazendo milagre. Pedro passando, a sombra dele curava. A sombra do Pedro era poderosa? Não! Mas ele era a palavra em movimento, então Deus fazia o milagre. Era Deus testemunhando de seu Filho. Você está vendo que aquilo era a palavra? E irmão, se isso que eu estou te falando é a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai chegar lá e mudou a situação. É o mesmo Deus, é a mesma palavra. Eu posso ir embora, como os outros foram, mas a palavra permanece, para sempre, a mesma. Amém? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Irmão, o que eu falei para você? Você já está na eternidade, irmão. Ele diz, quem creu em mim, passou da morte para a vida. Você já está com Ele. Você já está com Ele, irmão. Você recebeu essa palavra, você está vivendo ela. Não tem como você se perder. Você está salvo. Ó, selado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Que Filho? A criação. O princípio da criação, a palavra. Amém? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, veja bem, o Filho, a palavra. Irmão, quando eu era menino, diziam, vão ler essa Bíblia, e o Espírito Santo vai sair dessa Bíblia, e vão ler essa Bíblia como se fosse uma história, e eu entrava em desespero, porque cada vez que eu via eles ler a Bíblia, aquilo era maravilhoso. Eu era pequenininho, sei lá que idade eu tinha, eu gostava muito de ouvir aquilo, era maravilhoso. Aquele pastor que mal caminhava, quando ele pregava essa palavra, ele saltava quase 2 metros de altura, pregando essa palavra. Era maravilhoso estar naquele culto. Aleluia. E quando ele disse isso, eu entrei em desespero. Meu Deus, eles vão ler essa Bíblia como se fosse uma história. Ô irmão, eu estou vivendo isso agora. Eu estou vivendo isso agora. Eu vou em cultos, já tive alguns, até graças a Deus há tempo eu não vou em lugar nenhum. Mas cheguei lá, um canta um louvor, outro canta isso, outro, aí o grupo, aí o coral, aí apresenta esse, aquele outro, aí uma palavra introdutória, aí chama da panelinha lá para cantar um louvor, se tira as ofertas, coisa e tal, aí tá, terminou, aí vem o pregador, e aí vem os ministros, e introduz aquele pregador, aí o pregador vem, conta uma história da Bíblia, terminou o culto, vamos tudo para casa. E assim vai, ano após ano após ano após ano. Eles sabem tudo da Bíblia, mas isso que você está ouvindo aqui, isso aqui é Deus, isso aqui é revelação. Só Ele poderia dar isso. Isso é revelação. Eu nunca li essa palavra aqui, primeira vez. Amém? Então isso aqui é revelação de Deus, isso aqui é vida. Se você colocar isso em prática, se você disser, Deus, eu entendi nada do que aquele pregador falou, mas eu creio que era a tua palavra. Então, Senhor, testifica na minha vida que o Senhor é o mesmo, e Ele fará, porque isso é real. Isso é real. Aleluia. Isso é real. Glória a Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o sistema religioso de hoje não tem vida. Não tem a palavra, não tem vida, não tem. Aí você vê as pessoas entram lá, era uma coisa, melhora, e vão anos e anos vivendo uma boa vida. Daqui um pouquinho aquela pessoa que entrou de um jeito, ela se transforma pior do que ela era antes. Mas como assim? O que houve?
O sistema religioso não tem um filho, não tem mais a palavra já se retirou. Ah, Paulinho, isso é muita dureza você falar. Olha Apocalipse, o que ele diz? Estou à porta. Quem está à porta batendo está do lado de dentro, do lado de fora, irmão. Eles já colocaram Jesus do lado de fora. Já colocaram Jesus pro lado de fora. Ah, sim, então ele está batendo e aí nós vamos abrir e ele vai entrar de novo na nossa organização. Não, senhor! Ele disse: quem abrir, eu entrarei e com ele cearei. Indivíduos. O sistema já está morto, já está falido, já está no abismo e não sabe. Não tem vida. Jesus diz: tem forma de que vive, mas estão mortos. Amém? Aleluia. Então quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida, irmão. Já morreram e não sabem. Aleluia. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Você tem a vida eterna ou você está em dúvida ainda? O salmista disse: Deus, renova em mim a alegria da salvação. Está vendo? Então, o que você precisa pedir é esse renovo, esse avivamento, e Deus está dando um reavivamento para nós, e este é o reavivamento, a sua palavra entrando direto nos nossos corações, e não essa cantoria, essa gritaria que eles chamam de avivamento. Isso já passou. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, alarido, 1906 até 1909, durou 3 anos apenas, depois virou denominação de novo. Voz de arcanjo nasceu em 1909, ficou inerte e não falou nada. Em 1933, ele inicia a sua pregação num batismo no Rio Ohio, em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso durou até 63. Em 63, 30 anos exatos depois, a revelação das 7 eras e dos 7 selos e das trombetas. Deus lhe concede, e quando ele começa a pregar, isso dura apenas 3 anos. Então, alarido, voz de arcanjo, já passou. E esses eram os sinais da sua vinda. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Onde é que está a trombeta? Cadê a trombeta? Cadê? Fale aí, trombeta. Fale aí. Fale aí, trombeta. É você. É você que trará ele. Aleluia. Oh, irmão. Satanás nunca vai deixar que eles saibam disso. Por quê? Porque isso trará Deus, a trombeta trará Deus, mas nos dias da voz do último, do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? Jesus disse: ninguém sabe, só o Pai sabe. Esse segredo era dele, esse segredo é de Deus, mas no toque dessa 7ª trombeta, seria revelado o segredo de Deus. Qual é o segredo de Deus? A sua vida! E ele virá. Irmão, você é ele, você não entendeu ainda? Por isso João está dizendo: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Você já está lá, irmão. As pessoas que saem daqui, que vão para a sepultura, quando elas chegam lá, elas olham você, elas estão te enxergando lá agora mesmo. Você sofre porque eles partem, mas eles, quando chegam lá, encontram você lá. Glória a Deus. Paulinho, você é louco. Sou. Mas Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia. Aleluia. Eu creio em eternidade, irmão. Ó, para que saibais que tendes a vida eterna. Se eu tenho a vida eterna, o que é eterno? Eterno não tem começo e nem tem fim. Eterno existe, né? Tem o sempre eterno, que é Deus, e eternos nele. Então eu sou eterno. Eterno significa que eu nunca deixei de viver, desde que ele me criou. Quando Deus me criou, eu passei a viver a eternidade. Então a eternidade, mas eu vim e nasci da minha mãe em 67, então agora eu vou morrer lá para os 2000 qualquer coisa. Então terminou a minha vida. Isso é a matéria. Eu tenho a vida eterna. Está vendo?
Então eu estou lá agora mesmo. O que é o tempo para a eternidade? Um dia, 1000 anos. 1000 anos, um dia. Não faz diferença. Você está entendendo? Então é como um piscar de olhos a tua vida aqui. E você está lá diante dele. Amém? Então essas coisas vos escrevi para quem? Para você que tem eternidade. Para que você saiba que você tem eternidade. Para você, não é para o sistema religioso. Esses já estão fora, irmão. O sistema religioso já está fora. Não tem mais. Estamos esperando revivamento. Estamos esperando que Deus levante um grande homem. Não existe mais isso. Não tem mais. Não tem. O grande homem que vai vir é o anticristo. Não tem mais. Não tem. Amém? E para que creiais no nome do Filho de Deus. Você tem a vida eterna. Sabe por que você tem a vida eterna, irmão? Porque Paulo diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Para que creiais no nome do Senhor. Você está vendo? A saber, veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Está vendo? Que Deus nos ajude. Que Deus guarde a sua vida. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Aleluia. E que na quinta-feira, se Deus quiser, você esteja aqui. Porque, irmão, eu não sei, hoje eu quase saí de mim aqui. Mas na quinta-feira, se eu estiver aqui, irmão, esse 19 e 20 aqui, isso aqui é de sair gritando igual um louco pela rua. Aleluia, é o que Deus tem nos dado. Amém? Que Deus abençoe. Irmão Robson, passa aqui fazer um encerramento em nome de Jesus. Aleluia.